Seja bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e a partir de agora você vai conhecer os casos de aventureiros que perderam a vida enquanto realizavam façanhas extraordinárias. Cada uma dessas histórias possui elementos únicos, porém, todas elas contam com algumas pitadas de desafio, paixão e muita coragem. Curioso para conhecer esses relatos? Então é só continuar comigo. Mas antes, que tal deixar o seu gostei nesse vídeo, hein? E caso você ainda não seja inscrito na Fatos, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e eu conto com você, ok? Combinado. Yu Yongning era descrito como imprudente, audacioso e sem medo por aqueles que o conheciam. O moço, que faleceu aos 26 anos de idade, era acostumado a realizar acrobacias no topo de prédios gigantescos. Todas elas sem o auxílio de equipamentos de segurança. Em suas redes sociais, o jovem compartilhava vários vídeos de suas aventuras, com direito a movimentos de tirar o fôlego que seriam julgados como irresponsáveis por qualquer um. Segundo a imprensa chinesa, Yongning mantinha um perfil rentável em uma rede social chamada Weibo, a maior do país. Na época de sua morte, o perfil do aventureiro contava com milhares de seguidores que tinham acesso livre a 300 vídeos publicados pelo jovem. Todos eles repletos de acrobacias perigosas que demonstravam a grande experiência e técnica que Yongning tinha na hora de escalar edifícios. A acrobacia que colocou fim na vida de Yongning foi realizada no fim de 2017, no telhado de um arranha-céu na China. No vídeo que mostra o início da tragédia, Yongning aparece descendo as paredes do edifício Huaiyuan International Center, construção com 62 andares e cerca de 190 metros de altura. Em um determinado momento, o jovem aparece pendurado na extremidade da edificação. Ele parece se esforçar para retornar ao interior do telhado. Contudo, as suas tentativas de se erguer não dão resultado. O vídeo do acidente, gravado pelo celular do próprio Yongning, mostra os segundos de desespero vividos pelo jovem antes de sua queda fatal. O esforço necessário para suportar o próprio peso, a falta de equipamentos próprios para a atividade e a superfície completamente lisa do prédio são as principais razões que podem ter levado à morte do jovem. Bem, a pior parte disso tudo é que o moço não estava fazendo essa acrobacia apenas para publicar em suas redes sociais. Na verdade, a escalada do prédio fazia parte de um desafio que Yongning estava participando e que teria como prêmio o valor de 100 mil yuans, o equivalente a quase 80 mil reais. Segundo a imprensa chinesa, caso ganhasse a tal recompensa, o jovem iria usar o dinheiro para pagar parte do seu casamento. Em 2013, o jovem Kylie Stocken decidiu recriar uma façanha que ganhou popularidade graças a um vídeo compartilhado nas redes sociais. A gravação acompanha um grupo de amigos que saltam do topo de um arco de pedra e se balançam por dentro da estrutura usando apenas uma corda de escalada como equipamento de segurança. A arriscada manobra ganhou destaque nos Estados Unidos, depois que vários vídeos mostrando a tal façanha foram publicados no YouTube. Todos eles alcançando milhões de visualizações. Caso o plano de Kylie desse certo, o jovem de 22 anos seria capaz de se balançar por baixo do Arco de Corona, localizado no estado de Utah, nos Estados Unidos. Com cerca de 30 metros de altura, o local parecia perfeito para sediar a tentativa do jovem. Infelizmente, Kylie errou os seus cálculos e acabou usando uma corda longa demais para a acrobacia. Sendo assim, ao invés de se balançar por dentro do arco, o jovem bateu violentamente contra o chão e morreu instantaneamente. No fim,
Foi como se o jovem tivesse saltado de um prédio de 10 andares sem o equipamento de segurança adequado. A tragédia chamou a atenção para uma prática que estava se tornando comum em várias localidades do planeta, que se resumia a pessoas comuns tentando imitar acrobacias que viam em vídeos virais. Algumas delas, como por exemplo, falar com a boca cheia de canela e até mesmo saltar de veículos em movimento, colocavam qualquer imitador em grande perigo. O russo Valery Rozov tinha o objetivo de saltar dos picos mais altos de cada um dos 7 continentes. Em sua busca, valiam penhascos, prédios, antenas e até mesmo pontes. O homem saltava dessas altitudes usando apenas um macacão chamado de wingsuit, uma espécie de traje que fornece aos praticantes de paraquedismo uma capacidade de voo impressionante. Usando esse equipamento, o esportista consegue planar a uma pequena distância do solo por muito tempo, tendo uma chance maior de aproveitar a sensação de voar antes de ter de abrir o seu paraquedas. Rozov era um esportista experiente e já tinha saltado de locais como a montanha Ulvetana, localizada na Antártica, e até mesmo para dentro de um vulcão inativo. Inclusive, o atleta era dono do recorde mundial de salto mais alto, usando um wingsuit, conquistado quando ele saltou de um pico com altura de mais de 7 quilômetros, localizado no Tibete, na região norte do Monte Everest. No dia de sua morte, Rozov saltou de um pico que era bem menor que o de seu recorde, mas que contava com os mesmos perigos. O homem, de 52 anos, morreu depois de bater contra um penhasco, após saltar de uma montanha chamada Amadablan, no leste do Nepal. Em mais um acidente relacionado a assalto de uma base, a dupla de conhecidos esportistas Dean Porter e Graham Hunt se envolveu em um acidente fatal no Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos. Ambos saltaram de um pico chamado Taft Point, com mais de 2.000 metros de altura. Ambos estavam usando wingsuits e bateram contra uma elevação rochosa no parque. Os seus corpos só foram encontrados no dia seguinte ao acidente, graças à ação de uma equipe de buscas. O acidente destacou o fato de que ter experiência não é o mesmo que ter segurança. Dean, um dos homens que morreu no acidente, tinha realizado o mesmo salto pelo menos 20 vezes, enquanto Hunt, o seu parceiro de saltos, provavelmente tinha o mesmo nível de conhecimento, tanto na área quanto na atividade que estavam realizando. Audrey Mestre foi uma das grandes representantes da prática do mergulho livre. Essa modalidade é uma espécie de mergulho sem equipamentos de proteção, ou seja, o esportista faz uma imersão na água sem o auxílio de nenhum equipamento especial voltado para a respiração, contando apenas com o ar que consegue reunir em seus pulmões. Essa atividade é antiga e foi desenvolvida por pescadores submarinos de várias culturas. Atualmente, ela tem o status de prática esportiva, com a realização de competições mundiais e até mesmo a busca por recordes. Mesmo com a evolução das técnicas envolvidas nessa prática, o perigo continua bem presente. Segundo pesquisas, 2% dos praticantes dessa versão de mergulho morrem a cada ano. Sendo assim, a cada 5.000 mergulhadores livres, 100 morrem enquanto estão praticando o esporte. Em 2002, Audrey estava empenhada em quebrar o recorde de mergulho livre mais profundo, que na época era de mais de 160 metros de profundidade. A descida da mergulhadora aconteceu sem problemas, porém, uma tragédia aconteceu durante a sua subida. De acordo com análises realizadas por especialistas, um dos equipamentos usados para auxiliar a mergulhadora no seu retorno para a superfície apresentou mau funcionamento. Sem essa ajuda, Audrey acabou se afogando e foi resgatada, porém já sem vida.
O que você achou dos casos desses aventureiros? Seria capaz de fazer algo minimamente parecido? Quero ver a sua resposta aqui embaixo, na seção de comentários. Bem, eu admiro muito quem é capaz dessas proezas, mas prefiro manter distância de qualquer coisa que seja perigosa desse jeito. Agradeço a sua companhia e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!